E produtores rurais de Iguatemi, município da região sul aqui do estado de Mato Grosso do Sul, decidem recorrer do relatório da FUNAI, que considera 46 propriedades do município como terra indígena. O estudo está no Diário Oficial do dia 8 de janeiro. O estudo diz que mais de 32 mil hectares dessas propriedades fazem parte de terras indígenas. Esse número pode ser ainda maior, já que os relatórios não informam o tamanho de muitas propriedades consideradas em área indígena pelo estudo. Para falar sobre quais atitudes serão tomadas pelos produtores da região, eu recebo aqui no estúdio do Mercado do Campo a advogada Luana Ruiz Silva, que vai falar sobre essa questão mais uma vez conosco aqui. Luana, tudo bem? Boa tarde, prazer recebê-la. Boa tarde, tudo bem? Bom, não é a primeira vez que conversamos sobre esse assunto, né? Exatamente. Inclusive sobre o CAC, que é o que originou toda essa demarcação no sul do estado, já foi objeto de discussão em outro programa também, e é o nascedouro aí desse conflito. Agora, essa região é diferente de outras regiões que já abordamos. Ou é a mesma região? Não, essa região é diferente. Só para situar a questão. Houve um CAC, Compromisso de Ajustamento de Conduta, entre o Ministério Público Federal e a FUNAI. Isso foi firmado no final de 2007, em que o Ministério Público Federal exigia que a FUNAI efetivasse a demarcação de várias terras indígenas. Essas várias terras indígenas estavam distribuídas em 6 bacias. E em 2008 saíram as primeiras portarias em que a FUNAI constituiu grupos técnicos para estudar essas terras indígenas. Com a publicação dessas portarias, constituindo esses grupos de estudo, nós descobrimos que essas 6 bacias com inúmeras terras indígenas abrangeriam 26 municípios no estado do Mato Grosso do Sul, só no Cone Sul, porque o foco aí são os Guarani. Então, foi aí que surgiu essa questão dos 26 municípios. E os anos foram passando e a FUNAI foi adiantando e realizando os procedimentos dentro do processo administrativo, até que agora, esse mês, no dia 8, a FUNAI publicou o resumo do relatório circunstanciado. O que é isso? É a conclusão do estudo antropológico. O antropólogo da FUNAI foi na região, fez um trabalho de campo e a conclusão desse trabalho é publicada no Diário Oficial da União, chamada Resumo do Relatório Circunstanciado. Nesse resumo, a FUNAI identificou a terra indígena Amambaí-Peguá 1. E a terra indígena Amambaí-Peguá 1 significa que provavelmente teremos a Amambaí-Peguá 2, a Amambaí-Peguá 3, mesmo porque, originalmente, naquela primeira portaria de 2008, a Amambaí-Peguá 1 incluía 7 municípios. E agora nós temos a Amambaí-Peguá só em Iguatemi. Então, teremos outras Amambaí-Peguá, 2, 3, 4, enfim, pegando, provavelmente, os demais municípios. Essa identificação da Amambaí-Peguá 1, pegando só Iguatemi, ela foi identificada com 41.571 hectares, e dentro do relatório, do resumo do relatório, tem a lista de 46 propriedades. Essa lista é uma lista incerta, porque a FUNAI expressamente fala que trabalha com coordenadas aproximadas, o que não é admitido, não podemos trabalhar com dados aproximados, a FUNAI deve trazer dados certos e concretos, e além desse, inúmeros outros vícios, como, por exemplo, analisando o relatório, nós temos ali fulano de tal, propriedade da fazenda, nome não identificado. Então, como nós podemos ter o mínimo de segurança jurídica com um ato administrativo da FUNAI que traz o fulano de tal como propriedade, sem ali especificar o nome do proprietário ou o nome da propriedade? E muitas das propriedades nessa lista não aparece a área, não aparece o número de hectares. Não significa que a propriedade esteja inteira dentro da identificação da FUNAI. Se ela estiver nas bordas, a FUNAI pode ter demarcado apenas parte daquelas propriedades. Então, por isso, a incerteza ainda em relação a esses estudos. Outro detalhe. Esse relatório, esse resumo do relatório, ele surge de um processo administrativo. Então, a FUNAI tem um processo administrativo com todos os procedimentos da identificação e a conclusão desse processo é esse relatório. E nos autos desse processo, é um processo com 3 volumes que eu tive acesso à cópia, nos autos desse processo existe um mapa.
E esse mapa traz Iguatemi, como Iguatemi-Peguá 1, e traz a projeção do que seria a continuação dessa área, pegando Tacuru, Paranhos, Coronel Sapucaia e Amambai. O que acredita-se passa de 200 mil hectares. Esse dado foi extraído do processo da própria FUNAI. Não é um dado oficial porque a FUNAI não o fez publicar no Diário Oficial da União, mas já existe dentro de um processo administrativo da FUNAI. Bom, você falou em bacias, né? O que são bacias e onde estão essas bacias? Justamente. Essas 6 bacias, elas seria a princípio grandes áreas, dentro das quais várias terras seriam identificadas. A bacia Iguatemi-Peguá é a bacia na margem do rio Iguatemi. O que me surpreende é que originalmente em 2008 seriam demarcados vários pontos de terra, vários pontos que seriam terras indígenas dentro de uma enorme bacia. E agora o esquema se alterou, que aquilo que era uma bacia, que era a bacia Iguatemi-Peguá, se transformou em terra indígena. Então, o nome da terra indígena é o que antes era uma bacia, com essa extensão que acreditamos chegar a 200 mil hectares. O que foge muito do nosso histórico, porque o nosso histórico... o conflito em Nhanderu, Marangatu, por exemplo, são 9 mil hectares. Aqui dos Terena, em Cidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, são o original 2 mil hectares, ampliando para 17 mil. Depois temos terras indígenas com 6, 12, 11 mil hectares, nunca com 41 mil hectares, e agora com uma possibilidade de alcançar 200 mil hectares. Isso é uma coisa que me assusta, porque a FUNAI realmente ampliou muito. Nós costumamos dizer que ela foi com muita sede ao pote, porque o tamanho dessa área é de preocupar e é de assustar. Bom, a gente percebe que este assunto traz alguma instabilidade social. Que prejuízos que essa estabilidade pode causar? Bom, a questão indígena traz uma instabilidade social desde que surgiram os primeiros conflitos e agora, com essas demarcações com tamanha proporção, a instabilidade é ainda maior. Eu lhe pergunto, como produtor rural, que é o foco aqui do nosso programa, um produtor rural que tem a sua propriedade inserida em um estudo da FUNAI, que pode vir a perdê-la, ou perdê-la para os índios, ou depois mediante uma indenização, que é outro foco que podemos discutir também, enfim. Que tranquilidade teria esse produtor em investir, em fazer uma reforma de pasto, em um financiamento para a agricultura? Então, isso inibe a livre iniciativa no âmbito dos produtores rurais. E outro ponto muito importante é o investimento. Produtores de outros estados ficam com muito receio, ou mesmo os daqui, muito receio em adquirir novas áreas. No estágio em que este assunto está, há possibilidade de algum produtor perder suas terras para essa questão indígena tratada pela FUNAI? Olha, a questão indígena aqui no Mato Grosso do Sul, apesar de ser algo já há alguns anos estamos discutindo a questão, nós não temos o mérito em última instância. Nós temos as nossas ações tramitando ainda em primeira instância, no máximo em segunda, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas nós não vimos Mato Grosso do Sul chegar ao Supremo como chegou Raposa Serra do Sol. Então, o nosso mérito ainda não chegou ao Supremo e acredito que Mato Grosso do Sul tem suas peculiaridades e não acredito que perderemos as nossas terras. Falo perderemos porque também sou produtora rural e vivo o conflito na minha propriedade. E é lógico que nós, produtores rurais, temos que estar sempre ativos na defesa, como estamos já os produtores em Iguatemi, com a publicação desse relatório. Começa o prazo de 90 dias para eles apresentarem defesa administrativa para a FUNAI. Esse prazo já está tramitando e já existe uma mobilização desses proprietários, buscando o antropólogo, buscando um profissional que os atenderá para realizar, num primeiro momento, a defesa administrativa, num segundo momento, ações de nulidade dos vícios formais do processo, porque o processo da FUNAI é extremamente viciado, muitas falhas, muitos equívocos, e depois as inúmeras ações judiciais possíveis que têm que ser propostas. O produtor rural não pode assistir à chegada da FUNAI sem nada fazer. Bom, falando nesses estudos antropólogos, nós estamos falando em quanto tempo de história? Bom, pensando na ocupação dessas terras hoje pelo produtor rural. Quer dizer, certo. Há quanto tempo essas terras já não pertencem mais aos índios? Justamente. Então, vamos à questão histórica. Vamos focar ali nos Guarani de Iguatemi, que é o foco. Primeiro que Iguatemi não tem aldeia, não tem área demarcada em Iguatemi, tem nas proximidades. Sassoró, Jaguapiré são terras indígenas próximas, demarcadas, mas o município de Iguatemi não conta com demarcação de terra indígena. O histórico dessas demarcações é um histórico que data de meados
da década de 20, em que o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que depois se transformou em FUNAI, mas antes de FUNAI nós tínhamos o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, a autarquia federal, fez um trabalho com os indígenas no Mato Grosso do Sul, reservando áreas para esses indígenas. Então, esses indígenas foram alocados nessas áreas reservadas pelo SPI. O Estado, então, passou em um processo de alienação e titulação daquelas áreas que estavam agora desocupadas e desabitadas, trazendo a população ali para produzir nessa área e garantir, inclusive, a soberania nacional, povoando a fronteira do país. É uma realidade fronteiriça. Os anos se passaram. O processo de titulação empregado pelo Estado, então Estado do Mato Grosso, foi correto, legal e legítimo. Os índios já estavam nas áreas reservadas pelo SPI. Na época, nós tínhamos, regiam as políticas estaduais e federais a teoria integracionista ou assimilacionista, no sentido de que os índios, com o passar do tempo, estariam integrados com a comunidade. E essas titulações foram legais e legítimas. Décadas se passaram e hoje a FUNAI, ONGs internacionais, Ministério Público Federal, eles dizem que aquela teoria integracionista não se aplica mais, que nós devemos aplicar a teoria preservacionista, preservar o índio e fazer o estudo antropológico para ver o que foi um dia tradicional dos Guarani. E tudo que um dia foi tradicional dos Guarani deverá voltar aos Guarani e aqueles títulos legais e legítimos seriam, a princípio, anulados. Então é esse o contexto em que a FUNAI, o Ministério Público Federal e as ONGs internacionais e todas as correntes indigenistas trabalham. Entendo. Bom, para a gente finalizar aqui, qual deve ser o procedimento do produtor rural que está se sentindo ameaçado com a questão? Bom, o produtor rural que está ameaçado com a questão, que é aquele que tem o seu nome em portarias da FUNAI, ele deve imediatamente procurar um antropólogo, um profissional na área do direito, para cuidar da sua defesa administrativa, porque uma vez publicada a portaria, o seu prazo para a defesa administrativa já está tramitando. O produtor rural que está com receio de uma invasão, porque nós temos, além de tudo isso, da questão burocrática formal, nós temos a questão das invasões, também da mesma forma existem medidas judiciais para coibir essas invasões, e o produtor rural que está no receio de vir a ter a sua área demarcada pela FUNAI, ele simplesmente tem que aguardar, porque infelizmente a FUNAI não é transparente e nós só sabemos o que a FUNAI estudou quando ela publicar a portaria. Essas ações podem ser feitas de modo coletivo ou individuais? Muitas ações podem ser feitas de modo coletivo, o que não significa que ela tem natureza coletiva. Por mais que eu tenha várias pessoas no polo ativo da ação, a decisão só se aplica àquelas pessoas. Diferente de uma ação essencialmente coletiva, um sindicato rural, quando entra com uma ação, é só o sindicato rural e os efeitos da decisão valem para todos. Essa é uma ação essencialmente coletiva. As ações na defesa do direito de propriedade, nós estamos trabalhando no direito privado, elas podem ser compostas por várias pessoas no polo ativo e aquela decisão surtirá efeito para aquele grupo que compôs o polo na ação. Há essa possibilidade, inclusive muito bom que isso seja feito, porque traz coesão ao processo. Ok. Luana, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Fica então as considerações da advogada Luana Ruiz Silva sobre essa portaria ou sobre esses estudos da FUNAI, relatórios da FUNAI, que demarcam áreas do Mato Grosso do Sul como áreas indígenas. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada.